Perdido, ele entrou em rancho errado. E foi aí que conheceu a mulher que mudou sua vida para sempre. Ele estava perdido, sem saber ao certo para onde ir, quando entrou no rancho errado. Naquele lugar simples, iluminado pela luz cálida da lareira, encontrou a mulher que mudaria sua vida para sempre. O que parecia um engano se transformou em uma jornada cheia de descobertas, emoções e desafios que ele jamais esperava enfrentar. Antes de continuar, deixe seu like, conte para a gente de onde está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe dessa história emocionante. Ele era um homem forte e determinado, acostumado a enfrentar a solidão e a buscar seus sonhos, mas carregava um medo profundo de se entregar ao amor, depois de tantas decepções. Ela, dona do rancho e das tradições daquela terra, tinha suas próprias batalhas e uma paixão pela cultura local que marcava cada decisão. Ao longo de 6 meses, a convivência no rancho revelou segredos, superações e reviravoltas que transformaram suas vidas. Entre obstáculos como a seca, desconfianças e escolhas difíceis, eles foram construindo um amor verdadeiro, onde cada conquista tinha seu preço e cada momento era vivido com intensidade. Essa é uma história sobre encontros inesperados, raízes culturais e o poder do amor que surge onde menos se espera. Fique com a gente para descobrir como essa relação foi crescendo, enfrentando tudo para sobreviver e florescer. A noite estava fria e o céu carregado anunciava uma chuva que parecia querer lavar até as lembranças mais profundas. Ele dirigia sem rumo, o farol cortando a escuridão e a sensação de estar perdido crescendo a cada quilômetro. O caminho de terra batida serpenteava entre campos que o vento movia como ondas suaves. Já fazia horas que saíra da cidade, buscando algo que ele mesmo não sabia explicar. Aquele afastamento, aquela distância de tudo que conhecia, era, acima de tudo, uma tentativa de reencontrar-se. Foi quando o carro passou por uma bifurcação inesperada. Sem saber bem porquê, ele resolveu seguir o caminho à direita. A estrada estreita o levou até um portão de madeira robusto, com sinais de uso e um ar antigo, como se aquele lugar guardasse histórias há muito vividas. Quando o portão se abriu, como se fosse uma passagem para um mundo diferente, ele sentiu um frio na espinha. Estava cansado, confuso, mas não havia volta. O rancho parecia uma pequena ilha de tranquilidade em meio ao cerrado agitado da região. As paredes de madeira escura, iluminadas por uma luz amarelada que escapava das janelas, davam ao lugar um ar acolhedor. O cheiro da terra molhada pelo orvalho e da lenha queimando na lareira se misturava ao som distante dos grilos e ao sopro constante do vento. Ele desceu do carro e caminhou em direção à porta principal, onde uma mulher apareceu, como saída daquela mesma terra, forte, serena e misteriosa. Ela tinha olhos que pareciam guardar a calma das montanhas e um sorriso tímido, mas cheio de vida. A presença dela trouxe uma sensação inesperada de paz, como se aquele lugar, que ele julgava errado, fosse exatamente onde precisava estar. Em poucas palavras, entre gestos simples e olhares curiosos, iniciou-se um diálogo que marcaria o início de algo muito maior que ambos poderiam imaginar. Ela explicou, com naturalidade, que aquele rancho era mais que uma casa, era a herança de sua família, uma extensão da cultura local, um pedaço de história que ela protegia com carinho. A região vivia sob tradições enraizadas na terra, com festas, rituais e músicas que mantinham a comunidade unida. O aroma do café coado na panela de barro, o som das harpas que embalam as noites e o respeito pela natureza eram elementos que moldavam não só o dia a dia, mas também a alma de quem ali vivia. Enquanto ele ouvia, sentiu a força daquela cultura pulsando, quase palpável no ar. Cada gesto dela, cada palavra, carregava uma herança que parecia resistir ao tempo, e ele admirava a paixão com que ela defendia aquele espaço. Para ele, acostumado à pressa e ao ruído das cidades, aquela tranquilidade era quase um choque. O rancho parecia um santuário de algo que ele não sabia que estava faltando na vida. Mas ele também percebeu que ela não estava sozinha naquele desafio. As dificuldades de manter o rancho vivo, especialmente em tempos de seca e crise, eram grandes. Ele se ofereceu para ajudar, meio hesitante, mas determinado a ficar ali e tentar entender aquele mundo tão diferente do seu. Essa decisão simples, tomada em meio ao silêncio da noite, foi o ponto de partida para um relacionamento que, apesar dos medos e das incertezas, cresceria com força. Ao longo daquela primeira semana,
os encontros foram se tornando mais frequentes e naturais. Ele começou a aprender os costumes locais, a valorizar a importância das festas que reuniam a comunidade, a se encantar com a música e a comida típica que ela preparava com tanto cuidado. Aos poucos, o rancho que parecia um erro se transformava em lar. Porém, em meio a esse encantamento, pequenos sinais começaram a surgir, detalhes que indicavam que a convivência não seria simples. Uma carta antiga, encontrada por acaso num canto esquecido do sótão, levantou questões sobre o passado da família dela e sobre uma promessa feita há muito tempo. Ele também percebeu olhares desconfiados de alguns moradores da região, que viam naquele estranho uma ameaça à tradição. O medo de se envolver novamente, a insegurança sobre seu lugar naquele mundo, e a responsabilidade que ela carregava se entrelaçavam em seus pensamentos. Ele se viu dividido entre a vontade de se entregar e a necessidade de manter distância, enquanto ela lutava para preservar o rancho e o legado da família, sem abrir mão da felicidade que começava a florescer. Entre o cheiro da terra molhada e o calor do fogo na lareira, eles compartilhavam sonhos, receios e memórias. Cada conversa, cada gesto, fortalecia a conexão que crescia entre eles, mesmo com os obstáculos que surgiam a cada passo. Eles aprendiam que o amor, para ser verdadeiro, exige coragem, respeito e a aceitação de que a vida nem sempre é perfeita. A região, com sua cultura rica e ancestral, impunha regras que não podiam ser ignoradas. O tempo da terra, o respeito aos ciclos da natureza e a valorização das tradições locais influenciavam suas decisões, mostrando que o amor ali não era só um sentimento, mas um compromisso com algo maior. Eles descobriam que amar também é entender e abraçar a história do outro, por mais complexa que seja. Nesse cenário, ele enfrentava seu maior conflito interno, o medo de se perder em uma paixão que poderia não durar, o receio de abrir o coração e ser ferido novamente. Ao mesmo tempo, ela lutava para equilibrar o desejo de ser feliz com a obrigação de manter as raízes vivas, um dilema que pesava em seus ombros a cada dia. Naquele rancho, que parecia um erro no começo, nascia uma história de amor construída com paciência, coragem e respeito. Um amor que desafia as dificuldades do tempo, que se fortalece com cada sacrifício e que tem a força da terra sob seus pés para sustentá-lo. Palavras não ditas, olhares que falam mais que promessas, pequenos gestos carregados de significado, tudo isso fazia parte de um enredo que prometia surpreender. A vida ali não era simples, mas era real, cheia de cores, sons e aromas que envolviam os protagonistas em um abraço silencioso. Ao fechar os olhos naquela primeira noite no rancho, ele sabia que algo dentro dele mudará para sempre. Não por acaso, mas porque, mesmo perdido, havia encontrado o lugar onde seu coração poderia, enfim, repousar. Os primeiros raios de sol atravessaram as frestas da janela de madeira, trazendo com eles o som suave do canto dos pássaros e o aroma inconfundível do café coado no fogão a lenha. Ele acordou lentamente, sentindo o peso das horas passadas no rancho e a estranha sensação de pertencimento que já começava a tomar conta do seu coração. O cheiro do café chegava até ele, convidativo, como se a casa inteira o recebesse de braços abertos. Ela apareceu na cozinha com um sorriso acolhedor que já se tornará uma rotina silenciosa. Sem precisar dizer palavras, oferecer o café da manhã naquele dia foi um gesto que reforçou a conexão que crescia entre eles. O rancho despertava aos poucos, com sons da vida simples que resistia ao tempo, e ele se sentia parte daquele cenário, como se tivesse encontrado um lugar onde finalmente pudesse respirar. Apesar do conforto que a rotina começava a lhe oferecer, o medo ainda se escondia nos cantos da mente dele. A insegurança sobre como aquilo tudo iria terminar o impedia de se entregar completamente. A lembrança das decepções passadas era uma sombra constante, uma dúvida que pulsava a cada momento. Ela, por sua vez, via naquele homem um misto de força e fragilidade, e isso a aproximava dele com uma ternura cuidadosa. Durante o café da manhã, eles conversaram sobre o passado da região e as tradições que ali resistiam. Ela contou sobre as festas que uniam a comunidade, onde a música tradicional e as danças eram passadas de geração em geração, preservando a cultura viva do lugar. A festa da colheita que se aproximava era o maior evento do ano, uma celebração que reunia vizinhos e familiares em volta das fogueiras, com sabores, cores e sons que traziam à tona o que havia de mais profundo naquela terra. Ele escutava atentamente,
encantado pela riqueza daquele mundo tão distante do seu. A cada detalhe, sentia o peso e a beleza das histórias que se entrelaçavam no cotidiano do rancho. Para ele, aquilo não era apenas uma cultura diferente, era um convite para recomeçar, para construir algo sólido e verdadeiro. Mas o dia trazia também desafios. A seca que castigava a região já começava a ameaçar as plantações e os pequenos animais do rancho. A mulher mostrava-se preocupada, não só com a terra, mas também com o futuro da comunidade que dependia daquele solo para sobreviver. Eles precisavam encontrar maneiras de preservar o rancho, de manter a vida pulsando apesar da aridez que se aproximava. Naquele momento, ele percebeu que ajudar não seria apenas um gesto de boa vontade, mas uma verdadeira missão. O trabalho no rancho exigia esforço físico, paciência e uma conexão profunda com a terra, algo que ele desconhecia, mas estava disposto a aprender. A convivência com os vizinhos, que inicialmente olhavam para ele com desconfiança, começava a mudar, aos poucos, graças à sua disposição em colaborar. Entre as tarefas diárias, ele se deparou com a jovem que morava na propriedade vizinha, um rapaz que sonhava em ser músico, carregando um violão sempre às costas e uma alegria contagiante. A amizade que nasceu entre eles acrescentou um tom leve e inesperado à vida no rancho, oferecendo momentos de descontração e cumplicidade que ajudaram a aliviar as tensões do dia a dia. No meio dessa adaptação, a carta antiga que ele encontrara no sótão começou a revelar segredos que mexiam com a história da mulher. Era uma correspondência entre seus avós, que falava de uma promessa feita décadas atrás, um compromisso com a terra e com a preservação da cultura local. Essa descoberta trouxe dúvidas, medos e a necessidade de confrontar o passado para seguir em frente. Em uma noite fria, enquanto a chuva finalmente começava a cair, eles sentaram perto da lareira, lendo juntos cada palavra daquela carta. O ambiente, iluminado pelo fogo crepitante, parecia sagrado. O cheiro da madeira queimando, o som da chuva batendo nas janelas e o calor do fogo criavam uma atmosfera perfeita para que os sentimentos se tornassem mais intensos e sinceros. Foi ali, naquele momento de intimidade, que ele percebeu o quanto ela confiava nele, e ela viu a sinceridade no olhar dele. A conexão que crescia entre eles não era apenas de presença física, mas de almas que se encontravam, dispostas a enfrentar os medos e as incertezas. Mas as dificuldades não tardaram a aparecer. A comunidade, tradicional e fechada, começava a demonstrar resistência à presença dele. Alguns moradores viam naquele estrangeiro uma ameaça às suas tradições, e ele sentiu a frieza de olhares que o questionavam. A desconfiança era um obstáculo que precisava ser vencido, e ele sabia que isso exigiria paciência, respeito e prova constante de seu comprometimento. A aproximação da festa da colheita trouxe à tona tensões antigas. Ele ouviu conversas sobre a resistência em aceitar mudanças, sobre o medo de perder o que havia sido preservado com tanto esforço. A mulher, que sempre lutara para manter viva a chama das tradições, passou a enfrentar um dilema profundo: como proteger o que era sagrado sem fechar as portas para o novo? Nesse período, ele enfrentava também seu conflito interno. O medo de se entregar ao amor que crescia e a necessidade de manter a segurança que lhe restava se digladiavam em seu peito. Momentos de vulnerabilidade surgiam, quando ele duvidava se realmente tinha lugar naquele rancho e naquela vida. Ela, com paciência e carinho, o ajudava a entender que o amor não exige perfeição, mas coragem para seguir adiante mesmo com as imperfeições. O cotidiano do rancho, com suas cores, aromas e sons, se tornou o palco de pequenas vitórias e sacrifícios. Cada tarefa cumprida, cada sorriso conquistado, cada gesto de confiança tinha um preço, mas também fortalecia a relação entre eles. A convivência diária os fazia crescer juntos, ensinando que o amor verdadeiro se constrói no esforço, na compreensão e na entrega. A chegada de uma antiga amiga dela, que retornou após anos distante, trouxe novos desafios. Essa presença reavivou memórias e segredos que precisavam ser enfrentados, adicionando camadas à história e mostrando que o passado, mesmo distante, nunca está completamente esquecido. Com o passar dos meses, a relação entre os protagonistas amadureceu, enfrentando os obstáculos da cultura, das expectativas e dos próprios medos. O rancho, que no início parecia apenas um lugar errado para ele, se tornou um espaço de transformação, onde dois corações se uniam para construir algo maior que eles mesmos.
O tempo parecia ganhar um ritmo próprio naquele pedaço de terra, como se o rancho ditasse a cadência das horas, dos dias e das noites. Ele se acostumava a despertar com o som dos pássaros e a brisa fresca que entrava pela janela entreaberta. Já não se sentia mais um estranho, sentia, pela primeira vez em muito tempo, que pertencia a algum lugar. Mas o rancho guardava seus segredos, e não eram poucos. A carta antiga, descoberta por acaso, continuava a inquietá-lo. Durante as noites em que ela o lia e relia, ele via as emoções transitarem pelo rosto dela, um misto de saudade, tristeza e esperança. Aquela correspondência trazia à tona uma promessa feita entre os antepassados dela, um pacto com a terra que influenciava diretamente o futuro daquele lugar e de quem ali vivia. Enquanto isso, ele se dedicava às tarefas do rancho com afinco. Aprender a plantar, cuidar dos animais e entender as necessidades da terra não era fácil para alguém acostumado à vida agitada da cidade, mas ele encontrava força na vontade de ajudar e de estar ao lado dela. A cada desafio superado, sentia-se mais conectado, mais parte daquela história que se desenrolava com uma intensidade inesperada. No entanto, o rancho não era apenas um refúgio de paz. A seca, que se prolongava sem trégua, começava a cobrar seu preço. A terra, ressequida, mostrava sinais de cansaço, e a produção diminuía. Isso gerava uma tensão crescente entre os moradores da região, que dependiam da colheita para sobreviver. A festa da colheita, que deveria ser uma celebração de gratidão e união, carregava esse peso silencioso. Ele percebeu que a luta para manter o rancho vivo era, na verdade, uma luta pela sobrevivência daquela cultura que ela tanto amava. A resistência dos vizinhos, que o olhavam com desconfiança, não era apenas por ele ser um estranho, mas também pelo medo das mudanças que ele representava. Ele precisava encontrar um jeito de conquistar aquela comunidade, não só com palavras, mas com ações concretas. A amizade com o jovem vizinho músico tornou-se um alento. Nos momentos de descanso, ele ouvia as canções simples e emocionantes que o rapaz compunha, inspiradas nas histórias da região e no cotidiano do rancho. Essas melodias criavam uma atmosfera mágica, capaz de unir pessoas e acalmar os corações inquietos. Por outro lado, a chegada da antiga amiga dela trouxe uma reviravolta inesperada. Essa mulher, que partirá anos atrás para a cidade em busca de oportunidades, retornará com novas ideias e uma visão diferente sobre o futuro da comunidade. Sua presença reacendeu antigas tensões e colocou à prova a força do relacionamento deles. As conversas que surgiam durante as noites ao redor da fogueira tornaram-se mais intensas, carregadas de questionamentos sobre o que realmente significava preservar uma tradição e até onde era possível abrir espaço para o novo. Eles se viam diante de dilemas profundos. Como manter viva a essência daquela cultura sem sufocar os sonhos e desejos das novas gerações? Como equilibrar o amor pelo passado com a necessidade de mudança? E, acima de tudo, como construir um futuro juntos, respeitando as raízes de cada um? Durante um desses encontros, ela confidenciou que a promessa feita pelos antepassados tinha um significado maior do que ele imaginava. Era um compromisso de cuidar da terra, de proteger a memória da família e da comunidade, mas também uma responsabilidade que, se não fosse cumprida, poderia trazer consequências para todos. A pressão que ela sentia era enorme, e ele viu ali sua vulnerabilidade, um lado que raramente mostrava a qualquer pessoa. Essa revelação abriu espaço para uma conversa franca sobre medos, sonhos e expectativas. Ele compartilhou suas próprias inseguranças, o receio de não ser suficiente para enfrentar aquele mundo tão diferente, e o medo de perder aquilo que começava a amar. Ela ouviu, acolheu e reafirmou que o amor deles precisava ser construído com paciência e coragem, porque nada que valesse a pena acontecia sem luta. A convivência no rancho também trouxe lições práticas. Ele aprendeu que respeitar o ritmo da terra era fundamental, que não se pode forçar a natureza e que o verdadeiro cuidado é feito com atenção e sensibilidade. Esses ensinamentos foram incorporados não só na rotina, mas também na forma como ele passou a encarar a vida. Enquanto isso, a festa da colheita se aproximava. Ela era mais que uma celebração, era um momento de reafirmação da identidade da comunidade. A preparação envolvia todos os moradores, que se reuniam para organizar a decoração, os pratos típicos e as apresentações culturais. Ele, mesmo com a insegurança inicial,
Tomou para si a responsabilidade de ajudar a montar os palcos e a preparar o espaço, gesto que começou a descongelar o coração de muitos que antes o rejeitavam. A noite da festa chegou, e o rancho se encheu de música, risos e cores vibrantes. As harpas, o violão do jovem músico e as vozes da comunidade ecoavam sob o céu estrelado, criando uma atmosfera mágica. Era um momento de união e celebração, onde o passado e o presente se encontravam para criar esperança no futuro. Porém, nem tudo foi fácil naquela noite. Durante a festa, a antiga amiga trouxe à tona um debate acalorado sobre as mudanças que poderiam vir, e algumas palavras feriram. Eles precisaram aprender a perdoar e a ouvir, reconhecendo que o amor verdadeiro também é feito de conflitos e superações. Ao final da festa, enquanto caminhavam sob a luz da lua, ele segurou a mão dela com firmeza e disse que, apesar dos desafios, queria estar ali, ao lado dela, enfrentando tudo. Ela sorriu, com os olhos brilhando, e respondeu que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. O rancho, com sua cultura rica e seu ambiente desafiador, continuava a ensinar lições de amor, coragem e perseverança. E ele, perdido naquele lugar que não conhecia, havia encontrado um sentido para sua vida, uma razão para continuar lutando e sonhando. Os dias após a festa da colheita trouxeram uma calma tensa. O rancho, que até então vibrava com as celebrações, voltava à rotina, mas algo tinha mudado. A comunidade, ainda resistente, começava a enxergar nele um parceiro, alguém disposto a lutar pela terra e pelas tradições. Mas essa aceitação não veio sem custos. Ele sabia que precisava provar seu valor, e isso significava enfrentar obstáculos que iam muito além do trabalho físico. O calor do sol castigava a terra e os corpos, e a escassez de água tornava cada tarefa um desafio de paciência e criatividade. Uma das primeiras provas foi encontrar soluções para irrigar a plantação sem desperdício, algo que ele não sabia fazer, mas que se tornou prioridade. Durante uma manhã especialmente quente, ele e a mulher saíram para verificar as cisternas. A conversa entre eles era carregada de preocupações e esperança. Ela contava sobre a importância da água, não só para a plantação, mas para manter viva a cultura que ali se enraizava. A tradição das fontes naturais, a importância dos riachos e o respeito pela natureza não eram meras histórias, eram regras de um universo que precisava ser preservado. Ele tentou pensar em alternativas, lembrou-se de técnicas que ouvirá em seus tempos na cidade, e propôs usar um sistema simples de captação de água da chuva, algo que poderia ajudar a aliviar a pressão. A ideia foi recebida com ceticismo por alguns vizinhos, que tinham receio de mudanças e preferiam confiar em métodos antigos. Essa resistência era mais um obstáculo que precisava ser vencido com diálogo e paciência. Enquanto isso, sua relação com a mulher aprofundava-se em uma intensidade inesperada. Eles compartilhavam não só o trabalho e as preocupações, mas também sonhos e medos. Em uma tarde, enquanto descansavam sob a sombra das árvores, ela contou como a promessa dos antepassados pesava sobre seus ombros desde a juventude. A responsabilidade de manter o rancho vivo não era apenas uma obrigação, mas uma herança emocional que carregava com orgulho e medo. Ele ouviu com atenção, sentindo que sua presença ali era mais do que coincidência, era destino. Por mais que ainda lutasse contra seus próprios fantasmas, sabia que o rancho e aquela mulher ofereciam a chance de reconstruir sua vida. No meio dessas reflexões, surgiu uma notícia que abalou a comunidade. Um projeto do governo planejava construir uma estrada que cortaria a região. Para alguns, isso representava progresso e oportunidades. Para outros, uma ameaça à preservação do modo de vida tradicional. A notícia trouxe debates acalorados, pois a estrada poderia facilitar o acesso e a venda dos produtos, mas também desrespeitava o equilíbrio ecológico e cultural do lugar. Ela estava dividida. Sentia que precisavam do desenvolvimento para garantir o futuro, mas temia que o avanço destruísse a essência daquela terra. Ele, ao seu lado, buscava compreender as nuances, sabendo que a decisão influenciaria não só o rancho, mas também o amor que construíam juntos. Nos dias seguintes, ele se envolveu nas reuniões da comunidade, ouvindo as opiniões e tentando encontrar um meio-termo. Foi ali que percebeu que seu papel não era apenas o de trabalhador, mas também o de mediador, alguém capaz de unir visões divergentes em prol de um bem maior. Esse desafio exigiu paciência,
diplomacia e um esforço constante para se manter firme diante das críticas. No meio dessas tensões, a antiga amiga dela retornou para mais uma visita, desta vez trazendo propostas de projetos sustentáveis para a região. Essa atitude reacendeu a desconfiança em alguns moradores, que viam nela uma interferência externa, e gerou um novo conflito entre o passado e o presente, o tradicional e o moderno. Durante uma tarde chuvosa, enquanto ajudavam a reparar uma cerca que fora danificada pela tempestade, ele e a mulher discutiram sobre o que realmente significava preservar as raízes. Ela falou sobre a importância do equilíbrio entre inovação e respeito, e ele compartilhou suas ideias sobre como poderiam incorporar o novo sem abrir mão da identidade. Essas conversas foram decisivas para fortalecer a parceria entre eles. Perceberam que, apesar das diferenças, tinham um objetivo comum: garantir que o rancho e a comunidade sobrevivessem, mantendo viva a cultura que os unia. O trabalho árduo, porém, cobrava seu preço. Ele sentia o corpo cansado e a mente exausta, mas cada pequena vitória, como o conserto da cisterna ou o apoio conquistado de um vizinho, era uma recompensa que valia a pena. A jornada para reconquistar a confiança e preservar a terra era longa, mas também cheia de aprendizados e descobertas. Em uma manhã clara, eles foram surpreendidos por uma visita inesperada. Um dos antigos moradores, que há muito tempo havia se afastado, retornou trazendo histórias e lembranças que reacenderam memórias importantes. Ele se mostrou aberto a colaborar, oferecendo ajuda para revitalizar áreas do rancho que estavam abandonadas. Esse gesto foi um sinal de que a mudança estava começando a acontecer, mesmo que de forma lenta. Naquele dia, enquanto caminhavam pela propriedade, sentiram juntos a transformação que o tempo trazia. A terra, embora castigada, ainda tinha força para florescer. O amor entre eles crescia, fortalecido pelas batalhas diárias e pelo sonho compartilhado de um futuro melhor. O rancho, que antes parecia um lugar errado para ele, agora era a terra onde queria construir sua vida. E ela, ao seu lado, descobria que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é feito de coragem, perdão e vontade de seguir em frente, mesmo quando tudo parece incerto. A manhã começou com um silêncio especial, aquele tipo que antecede momentos decisivos. O ar estava mais fresco, e o sol se erguia timidamente por entre as nuvens carregadas, anunciando a chegada da estação das chuvas que todos esperavam ansiosamente. O rancho parecia respirar com mais esperança, como se a terra soubesse que um ciclo novo estava prestes a começar. Para ele, aquela sensação de renovação era mais profunda. Não só a terra estava prestes a florescer, mas também seu coração. Desde que chegara, o tempo havia passado rápido, e cada dia trazia um aprendizado, um desafio superado, uma vitória silenciosa. O rancho já não era o lugar errado onde estava perdido, mas o lar que começava a escolher para si. E ela, a mulher que havia mudado sua vida para sempre, tornava-se cada vez mais essencial. Nos últimos meses, o relacionamento deles crescerá de forma sólida, embasado não apenas na paixão, mas também no respeito, na admiração e na cumplicidade. As conversas à beira do fogão a lenha, os silêncios compartilhados durante as tarefas, os olhares cúmplices nas noites enluaradas, tudo indicava que aquele amor, nascido entre o verde das plantações e o cheiro da terra úmida, era verdadeiro. Mas, como em toda história de amor que se preze, nem tudo era só flores. A chegada da estação das chuvas trouxe um novo desafio. O rancho precisava estar preparado para enfrentar a enxurrada que poderia levar não só a plantação, mas parte da estrutura que sustentava a vida ali. A ameaça da destruição colocava em risco não só o futuro da terra, mas também a estabilidade emocional deles. Com o apoio dos vizinhos que agora confiavam nele, ele iniciou um trabalho intenso para fortalecer as margens do riacho que cortava o terreno. Montaram barreiras, escavaram canais e rearranjaram as plantações, tudo com o objetivo de minimizar os impactos das águas. A experiência foi dura, dias sob o sol quente, mãos calejadas, suores correndo pelo rosto, mas também foi uma demonstração clara da força e da união que começava a moldar aquela comunidade. Ela estava sempre ao lado, oferecendo apoio, mas também preocupada com o que aquele esforço todo poderia custar. Em uma tarde, enquanto descansavam depois de horas de trabalho, conversaram sobre os sacrifícios necessários para preservar o rancho.
Ela falou sobre as escolhas difíceis que precisará fazer para manter viva a promessa dos antepassados, e ele compartilhou seus medos e a sensação de estar reconstruindo uma vida que parecia desmoronar a qualquer instante. No meio desse cenário de luta e esperança, surgiu uma oportunidade inesperada. Uma feira agrícola em uma cidade próxima estava aceitando inscrições para produtores locais apresentarem seus produtos. Era uma chance de mostrar o que o rancho tinha de melhor, conquistar reconhecimento e, quem sabe, abrir portas para o futuro. Para ele, essa possibilidade era uma luz no fim do túnel, um sonho que parecia distante, mas que agora estava ao alcance. Preparar os produtos para a feira não foi tarefa fácil. Eles precisaram organizar tudo com cuidado, desde a colheita até a embalagem, garantindo qualidade e respeito pelas tradições que faziam daquele alimento algo especial. A comunidade também se envolveu, oferecendo ajuda e compartilhando experiências. A colaboração, mais uma vez, mostrou que juntos poderiam superar qualquer adversidade. Durante esse período, ele sentiu uma mudança profunda em si mesmo. Quero muito saber, onde você está assistindo agora? Conta para a gente nos comentários, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Lá no final, tem uma surpresa especial, então fique até o fim. Agora, vamos começar a história. O medo que o havia acompanhado desde o início dava lugar a uma confiança construída dia a dia. Ele percebia que, apesar das dificuldades, estava encontrando seu lugar no mundo, um lugar onde o amor e a esperança floresciam lado a lado. No entanto, nem todos compartilhavam desse otimismo. A antiga amiga dela, com suas ideias inovadoras, continuava a provocar discussões na comunidade. Alguns viam nela uma ameaça às tradições, enquanto outros acreditavam que suas propostas poderiam salvar a região. O conflito entre passado e futuro se tornava cada vez mais evidente, e ele sabia que precisava estar preparado para lidar com isso. Em uma noite fria, durante uma reunião na casa dela, ele tentou mediar uma conversa difícil. As vozes se elevaram, opiniões divergentes se chocaram, e a tensão tomou conta do ambiente. Foi um momento de ruptura, mas também de aprendizado. Eles precisavam encontrar um caminho que unisse o respeito pela cultura e a abertura para o novo, sem perder a essência que fazia daquele lugar algo único. Ela, observando tudo com o coração apertado, encontrou nele a força que precisava para seguir em frente. Ele, por sua vez, sentiu que aquele desafio era maior do que qualquer obstáculo físico. Era uma batalha emocional e cultural que exigia paciência, empatia e uma visão além do óbvio. Enquanto isso, a relação deles passou por testes inesperados. O medo da perda, a pressão das expectativas e as dúvidas internas criaram momentos de distância e silêncio. Ele se viu diante de seu maior conflito interno, a insegurança sobre ser suficiente para enfrentar tudo aquilo e o desejo intenso de construir um futuro ao lado dela. Ela, sensível e forte, percebeu a necessidade de abrir espaço para o diálogo e a compreensão. Com delicadeza, mostrou que o amor verdadeiro não é isento de dificuldades, mas que essas dificuldades podem ser superadas quando há vontade e sinceridade. Em um desses momentos de vulnerabilidade, ele compartilhou memórias do passado que nunca havia revelado, suas falhas e seus medos mais profundos. Ela ouviu sem julgamentos, oferecendo conforto e esperança. Esse instante foi decisivo para fortalecer a conexão entre eles, criando um laço de confiança e intimidade. A feira agrícola chegou, trazendo consigo uma mistura de ansiedade e expectativa. No dia do evento, eles viajaram juntos até a cidade próxima, levando os produtos do rancho e uma dose extra de coragem. O ambiente era movimentado, com produtores de várias regiões apresentando suas especialidades, e a sensação de estar entre tantos desconhecidos poderia ser intimidante. Mas, ao lado dela, ele sentiu que podia enfrentar qualquer desafio. O trabalho de divulgação, a conversa com visitantes e a apresentação dos produtos foram momentos de superação e orgulho. A resposta do público foi positiva, e as primeiras encomendas começaram a chegar, sinalizando que o esforço estava valendo a pena. Apesar das conquistas, o retorno ao rancho trouxe uma nova realidade, a necessidade de organizar a produção para atender a demanda crescente. Eles precisavam criar sistemas eficientes, lidar com imprevistos e manter o equilíbrio entre qualidade e tradição. O caminho era árduo, mas o sonho de um futuro melhor para o rancho e para a comunidade estava cada vez mais próximo.
Entre os dias intensos de trabalho, ele encontrava pequenos momentos para cuidar dela, para relembrar o que os unia e para planejar o que ainda estava por vir. Sabia que o amor deles era a base que sustentava toda aquela transformação. O rancho, a comunidade, a cultura e o amor entre eles formavam agora uma teia complexa, onde cada ação tinha consequências e cada escolha exigia coragem. E ele estava pronto para seguir em frente, porque pela primeira vez na vida sentia que estava exatamente onde deveria estar. O rancho começava a se transformar. As primeiras chuvas haviam chegado com força, e a terra sedenta finalmente bebia a água que lhe dava vida. O verde voltava a pintar os campos, e os sons da natureza enchiam o ar com uma sensação de renovação. Era como se a terra e as pessoas tivessem se unido em uma dança silenciosa, onde cada gota de chuva trazia esperança e força. Ele observava tudo com um misto de orgulho e cautela. Sabia que, apesar das vitórias, o caminho ainda era longo e cheio de desafios. A responsabilidade de cuidar daquele lugar e das pessoas que nele viviam pesava em seus ombros, mas ele não recuava. O amor que sentia por ela e pela comunidade dava-lhe energia para seguir adiante, mesmo quando as dúvidas sussurravam no fundo da mente. Naquela manhã, decidiu visitar a parte mais afastada do rancho, onde algumas plantações ainda mostravam sinais de fragilidade. Com um cesto nas mãos, ele caminhava pela terra úmida, sentindo o cheiro fresco da chuva misturado ao aroma da terra revolvida. Cada passo era um lembrete de tudo que já haviam enfrentado e de tudo que ainda precisavam conquistar. Ao chegar, encontrou a mulher já esperando, com um sorriso sereno no rosto. Ela lhe falou sobre os planos para o futuro, ideias para ampliar a produção, preservar a biodiversidade local e integrar a comunidade em projetos sustentáveis. A conversa fluiu natural, repleta de entusiasmo e realismo. Eles sabiam que não poderiam acelerar o tempo, mas que cada pequena ação contava. Durante aquele dia, receberam a visita de um representante da prefeitura, interessado em conhecer o rancho e as iniciativas que estavam acontecendo ali. A visita foi uma oportunidade para mostrar a força da comunidade e os esforços realizados para preservar a cultura e a terra. As conversas foram cordiais, mas também revelaram a necessidade de continuar lutando para conquistar apoio e recursos. O encontro deixou claro que, embora a estrada prometida pudesse trazer progresso, seria necessário garantir que esse avanço respeitasse o modo de vida local e não destruísse o que tanto lutavam para preservar. A discussão aberta entre eles reforçou a importância do equilíbrio entre desenvolvimento e tradição. Em meio a tudo isso, a antiga amiga dela voltou a se aproximar, desta vez com uma proposta de parceria que poderia acelerar os projetos sustentáveis no rancho. Essa reaproximação trouxe à tona memórias antigas, mas também mostrou que o passado podia ser reconciliado com o presente, se houvesse boa vontade e transparência. Eles conversaram longamente sobre essa possibilidade, ponderando os benefícios e os riscos. Ela estava cautelosa, preocupada com a reação da comunidade, mas também reconhecia que algumas mudanças poderiam ser positivas se feitas com respeito e participação. Ele apoiava a ideia, vendo nela uma chance de fortalecer o rancho sem perder sua identidade. Enquanto isso, o relacionamento deles passava por um momento de delicadeza. A rotina intensa e as responsabilidades pesadas deixavam pouco espaço para gestos simples, e ambos sentiam falta da leveza que o amor traz quando se permite respirar. Em uma noite silenciosa, ela confessou sentir-se sobrecarregada, e ele revelou suas próprias angústias, medos e desejos. Foi um momento de vulnerabilidade que os aproximou ainda mais. Eles aprenderam que amar também era estar presente nos momentos difíceis, ouvir sem pressa e aceitar as imperfeições do outro. Essa conexão profunda se tornou o alicerce para enfrentar os próximos desafios. A fazenda prosperava, mas não sem sacrifícios. Ele perdeu uma das ferramentas essenciais em uma tempestade inesperada, o que atrasou o trabalho de manutenção e obrigou a comunidade a unir esforços para reparar os danos. Aquele episódio mostrou mais uma vez como a solidariedade era fundamental para seguir em frente. A cada dificuldade, a relação com os vizinhos se fortalecia. Ele compreendia a importância da confiança, da escuta ativa e do respeito às tradições para criar um ambiente onde todos se sentissem valorizados. O carinho dela pela comunidade, suas histórias e crenças, servia de guia para que ele entendesse o verdadeiro significado daquele lugar. A cultura local, marcada pelas festas tradicionais, pelas danças,
pelos pratos típicos e pelas crenças nas forças da natureza, influenciava diretamente as decisões que tomavam. Eles aprenderam a respeitar os ciclos da terra, as superstições que guiavam as plantações e as celebrações que renovavam a esperança. Tudo isso moldava não apenas a rotina, mas também os valores que sustentavam o rancho. No meio desse cenário, uma subtrama delicada se desenrolava. O jovem músico, que acompanhava a evolução do rancho, enfrentava seus próprios dilemas sobre seguir ou não a carreira na cidade. Sua amizade com eles trazia inspiração e, ao mesmo tempo, um espelho das dificuldades entre o novo e o tradicional. Ele buscava um caminho que respeitasse suas raízes sem abrir mão dos seus sonhos. Durante um ensaio na varanda da casa principal, a música e as conversas revelavam a força da comunidade e a importância da arte como expressão da cultura e da esperança. Eles compartilhavam histórias, risos e planos, criando um ambiente onde o amor e a solidariedade floresciam mesmo diante das incertezas. À medida que os meses avançavam, as transformações no ambiente eram visíveis. O rancho, que antes mostrava sinais de abandono, agora exibia plantações vigorosas, animais saudáveis e moradores mais unidos. As cores do outono chegavam para pintar a paisagem de tons dourados, simbolizando a colheita dos frutos do esforço coletivo. Ele sentia que seu conflito interno, a dúvida sobre sua capacidade de construir uma vida ali, começava a se dissipar. O amor, a terra e as pessoas o ajudavam a encontrar um equilíbrio entre o que havia sido e o que poderia ser. As dificuldades eram muitas, mas o sentimento de pertencimento crescia a cada dia. Naquele contexto, uma decisão importante precisaria ser tomada: aceitar ou não a parceria proposta pela amiga dela. Eles sabiam que isso poderia mudar o rumo do rancho e da comunidade, para o bem ou para o mal. A escolha exigia coragem, reflexão e confiança. Enquanto preparavam-se para essa decisão, ele olhou para ela e viu não apenas a mulher que mudará sua vida, mas também a guardiã daquela terra e da história que queriam construir juntos. O amor deles era a ponte entre o passado e o futuro, entre o que era certo e o que precisava ser transformado. E assim, entre desafios, descobertas e sentimentos profundos, o rancho continuava a ser o cenário onde dois corações aprendiam a amar, a lutar e a sonhar. A decisão sobre a parceria que poderia transformar o rancho pairava no ar como uma nuvem carregada, pronta para desaguar. O convite da antiga amiga dela, trazendo uma proposta para implementar tecnologias sustentáveis e ampliar a produção, despertava entusiasmo e medo na mesma medida. Eles sabiam que aceitar significava um avanço, mas também a necessidade de ceder espaço para ideias que nem todos na comunidade estavam prontos para abraçar. Durante semanas, a conversa foi o fio condutor entre eles. Reuniam-se na varanda da casa, sob o céu estrelado, debatendo os prós e contras, avaliando cada detalhe, imaginando as reações dos vizinhos e ponderando sobre a integridade do rancho e das tradições que tanto prezavam. A hesitação era natural, pois estavam diante de um ponto de inflexão que poderia redefinir suas vidas. Ela sentia no coração uma mistura de esperança e inquietação. Apegada às raízes culturais, temia que a modernização comprometesse a essência do que haviam construído. Ele, por sua vez, via na inovação a chance de garantir um futuro mais sólido e sustentável, não apenas para eles, mas para toda a comunidade. Esse diálogo íntimo revelou o quanto o amor deles agora era feito de respeito às diferenças e disposição para crescer juntos. Enquanto isso, os preparativos para a próxima grande colheita exigiam toda a energia deles. A estação das chuvas trazia bênçãos, mas também obstáculos, como os períodos de enchentes que ameaçavam os novos plantios. Eles aprenderam a monitorar os sinais da natureza, entendendo os ritmos da terra com mais sensibilidade e respeito. No meio dessa rotina intensa, uma visita inesperada de um especialista em agricultura sustentável trouxe uma nova perspectiva. Ele ofereceu conselhos práticos para adaptar as técnicas tradicionais com soluções modernas, mas que respeitavam o meio ambiente e a cultura local. Essa visita serviu como uma ponte entre o antigo e o novo, dando embasamento para a decisão que eles precisavam tomar. A comunidade observava atentamente cada passo, dividida entre o desejo de preservação e a vontade de progresso. Em uma reunião no centro da vila, foram discutidas as implicações da parceria. As vozes se levantavam, ora cheias de entusiasmo, ora carregadas de preocupação. Foi um momento tenso,
onde ele percebeu que seu papel ultrapassava a tarefa de cuidar da terra, agora era um mediador, um elo entre o passado e o futuro. Ela se destacou na reunião, com um discurso sincero e apaixonado sobre a importância de manter vivas as tradições enquanto abraçavam o que pudesse fortalecer a comunidade. Sua fala emocionou muitos, especialmente porque deixava claro que não se tratava de abrir mão do que eram, mas de crescer preservando a identidade. Nos dias seguintes, ele e ela trabalharam arduamente para preparar o rancho para o inverno que se aproximava. O frio começava a marcar presença, e as noites traziam uma calma que convidava à reflexão. Em meio às tarefas, compartilharam momentos de silêncio, olhando para as estrelas, sentindo a presença um do outro sem a necessidade de palavras. Apesar do fortalecimento do amor, o conflito interno dele ainda persistia em formas sutis. A dúvida sobre sua capacidade de liderar, a insegurança sobre as decisões tomadas e o medo do futuro às vezes o deixavam vulnerável. Em um desses momentos, ela o encontrou sozinho no campo, os olhos perdidos no horizonte, e o abraçou sem dizer nada. Foi um gesto simples, mas poderoso, que lhe trouxe conforto. No entanto, não foram só as dificuldades internas que apareceram. Um obstáculo inesperado surgiu quando parte da plantação mais nova começou a apresentar sinais de praga. Sem experiência suficiente para lidar com aquele problema, ele precisou buscar ajuda externa, o que significava admitir suas limitações e depender de outras pessoas. A situação exigiu aprendizado rápido e união da comunidade para conter o problema. Com paciência, orientação e trabalho coletivo, eles conseguiram controlar a praga, embora com perdas significativas em algumas áreas. Essa experiência foi um duro lembrete de que, por mais esforço que colocassem, a natureza sempre guardava surpresas. Para ele, foi também uma lição de humildade e resistência. A relação entre ele e a mulher que mudará a sua vida ganhou ainda mais profundidade depois desse episódio. Eles passaram a valorizar cada conquista, mesmo as pequenas, e a compreender que o caminho seria feito de altos e baixos, mas que valia a pena seguir juntos. Naquele inverno, também começaram a surgir sinais de que o rancho começava a atrair atenção além da comunidade. Pequenos comerciantes da região manifestaram interesse em comprar os produtos locais, incentivados pelo reconhecimento conquistado na feira agrícola anterior. Essa novidade trouxe uma dose extra de esperança, mas também a necessidade de organização para atender a demanda crescente. A comunicação entre eles melhorou, e juntos estabeleceram prioridades para o futuro, sempre atentos aos limites que a terra impunha. Cada decisão era tomada com cuidado, equilibrando o desejo de crescimento com o respeito pela cultura e pelo meio ambiente. Além disso, a amizade com o jovem músico se aprofundou. Ele passou a participar mais ativamente das atividades do rancho, ajudando em pequenas tarefas e trazendo um frescor novo com sua energia e sonhos. Essa conexão gerou uma subtrama importante, mostrando como o rancho também era um espaço de oportunidades e aprendizado para gerações mais novas. A presença dele nos momentos de lazer, durante as festas tradicionais e as reuniões, adicionava uma camada de alegria e esperança. A música tornava-se uma linguagem comum, capaz de unir diferentes pessoas e fortalecer laços. Com o avanço do inverno, as paisagens ao redor do rancho se transformaram. As árvores perderam suas folhas, o solo ficou mais firme e o céu assumiu um tom mais cinzento, mas os corações continuavam aquecidos pelo esforço coletivo e pelo amor que crescia entre os protagonistas. A expectativa pela decisão final sobre a parceria da antiga amiga dela criava uma tensão latente, mas também alimentava sonhos e planos. Eles sabiam que aquela escolha definiria o futuro, mas estavam determinados a manter a essência do que havia sido construído. Aquele capítulo da vida deles estava marcado por conquistas e desafios, por momentos de dúvida e de coragem, por encontros e despedidas simbólicas. A história de amor, entrelaçada com a luta pela sobrevivência e pela identidade, continuava a se desdobrar com a força da terra e da alma humana. Eles não estavam mais perdidos. Encontraram no rancho, na mulher e no amor, um caminho claro para seguir, mesmo sabendo que a estrada ainda seria longa e cheia de surpresas. A aproximação da primavera trazia uma sensação de renovação, não só para o rancho, mas para cada coração ali presente. Os dias ficavam progressivamente mais longos, a temperatura mais amena, e a terra mostrava sinais visíveis de recuperação após o rigoroso inverno.
para ele e para ela, era também um tempo de decisões cruciais e reflexões profundas. A proposta da antiga amiga finalmente precisava ser respondida, e o peso dessa escolha pairava em cada conversa, em cada gesto. A relação deles, fortalecida pelas adversidades, era agora a base para enfrentar esse momento delicado. Eles sabiam que o futuro dependia da sabedoria para equilibrar o progresso e a preservação das raízes. Naquela manhã, enquanto caminhavam pelo pomar, ela confidenciou a ele suas inseguranças. Temia que a entrada de novos parceiros pudesse causar divisões na comunidade, e que o ritmo acelerado pudesse desgastar os laços construídos com tanto esforço. Ele a ouviu com atenção, compreendendo que o amor também era aceitar as vulnerabilidades do outro e encontrar soluções juntos. Para amenizar as preocupações, decidiram organizar uma nova reunião com os moradores do rancho e da vila. O objetivo era discutir em detalhes as propostas, ouvir sugestões e criar um plano que envolvesse todos de maneira participativa. Essa atitude mostrou o quanto respeitavam a coletividade e valorizavam a opinião de cada pessoa. Durante a reunião, a atmosfera oscilou entre o entusiasmo e a cautela. A antiga amiga apresentou seus projetos, destacando os benefícios que poderiam trazer, como a criação de hortas comunitárias, cursos de capacitação e incentivo ao turismo rural, respeitando a cultura local. Os moradores fizeram perguntas, levantaram dúvidas e apontaram possíveis riscos. Entre os presentes, surgiram vozes contrárias, preocupadas com a preservação das tradições e o impacto ambiental. Um agricultor mais velho lembrou das histórias da terra, da importância das festas populares e da sabedoria transmitida de geração a geração. Outro jovem expressou o desejo de ver o rancho prosperar sem perder sua identidade. O diálogo, embora intenso, foi conduzido com respeito e empatia. Ao final, decidiram criar um comitê formado por representantes da comunidade para acompanhar e avaliar os passos da parceria. Essa decisão reforçou o sentimento de união e mostrou que, mesmo diante das mudanças, a coletividade continuava soberana. Com esse acordo, o rancho deu um passo significativo rumo ao futuro, mantendo o equilíbrio entre o novo e o tradicional. Eles celebraram a conquista com um almoço simples, preparado com ingredientes da terra, compartilhando histórias e sonhos sob a sombra das árvores floridas. Entretanto, a vida não se resumiu apenas às decisões e ao trabalho. O relacionamento entre ele e ela passou por uma nova fase de intimidade e compreensão. Descobriram que o amor verdadeiro exigia não apenas paixão, mas paciência, diálogo e capacidade de crescer juntos mesmo diante das diferenças. Uma manhã ensolarada, durante um passeio pelo bosque próximo ao rancho, ela revelou uma parte de sua história que até então mantivera guardada. Falou das dificuldades da juventude, das perdas e das escolhas que a moldaram. Ele a escutou em silêncio, sentindo uma conexão ainda mais profunda e a certeza de que ali, naquele instante, nascia uma cumplicidade sólida. A natureza ao redor parecia testemunhar aquele momento, com o canto dos pássaros e o aroma das flores preenchendo o ar. Ele percebeu que o rancho era mais do que um lugar físico, era o espaço onde duas almas encontravam refúgio, força e esperança. Enquanto isso, o jovem músico continuava a crescer, descobrindo no rancho um lar temporário e uma fonte inesgotável de inspiração. Sua luta para equilibrar os sonhos de cidade grande com o amor pela terra refletia um dos dilemas centrais da comunidade, a busca por modernidade sem perder as raízes. Em uma tarde, ele apresentou uma nova canção durante a festa tradicional, que misturava ritmos locais com influências urbanas. A melodia conquistou a todos, inclusive os mais conservadores, mostrando que a cultura podia ser viva, mutante e inclusiva. Nesse cenário, surgiram novos obstáculos para o protagonista. Além da gestão do rancho e das decisões estratégicas, precisou lidar com problemas pessoais relacionados à saúde da mãe, que morava na cidade e passava por um momento delicado. A distância e a preocupação o fizeram questionar suas prioridades, provocando um conflito interno sobre o que realmente importava. Ela percebeu essa angústia e, com sua sensibilidade, tornou-se um suporte fundamental. Ajudou a encontrar equilíbrio entre as responsabilidades e o cuidado com a família, mostrando que o amor também é presença e apoio nos momentos difíceis. O tempo seguia seu curso, e o rancho florescia. As plantações, antes frágeis, estavam vigorosas, os animais, mais saudáveis, e a comunidade, mais unida.
As estações mudavam, trazendo cores e aromas diferentes que marcavam cada etapa do processo. As festas tradicionais continuaram sendo um ponto alto, reunindo moradores e visitantes em celebrações cheias de música, dança e gastronomia típica. Essas ocasiões eram fundamentais para fortalecer o senso de pertencimento e preservar as histórias e valores que definiam o rancho. No entanto, a aproximação de uma feira regional de produtos artesanais trouxe uma nova oportunidade e um novo desafio. Participar daquela feira significava expor o rancho a um público maior, com exigências e expectativas diferentes. Preparar-se para isso exigia organização, qualidade e criatividade. Ele e ela passaram noites elaborando estratégias para apresentar o melhor do rancho, desde os produtos até a história por trás de cada item. Decidiram envolver a comunidade no projeto, transformando-o em um esforço coletivo que representava o coração do lugar. A pressão era grande, e os obstáculos numerosos. A logística para transportar os produtos, a padronização da qualidade e a comunicação com os organizadores da feira exigiam habilidades que ele ainda estava desenvolvendo. A ansiedade de não corresponder às expectativas fazia crescer um sentimento de vulnerabilidade. Mas também havia esperança. Cada passo dado, cada conquista, era fruto de trabalho duro e dedicação. Eles sabiam que o sucesso seria gradual, conquistado com esforço visível e acompanhado de sacrifícios. Aquele momento representava a culminância de meses de luta, aprendizado e crescimento. Na preparação para a feira, ele percebeu que o amor por ela e pelo rancho era o combustível que o impulsionava. Cada dificuldade enfrentada era um degrau na escada que construíam juntos para alcançar um futuro melhor. Aquele capítulo da história encerrava-se com a sensação de que o rancho não era apenas um lugar físico, mas um símbolo de transformação, de amor, de comunidade e de esperança. E, acima de tudo, de que o verdadeiro tesouro estava na capacidade de reinventar-se sem perder a essência. A proximidade da feira regional era palpável em cada detalhe do rancho. O aroma dos produtos frescos misturava-se com o cheiro da terra recém-arada, e os sons dos preparativos ecoavam pelas manhãs e tardes. Ele e ela, lado a lado, tinham uma responsabilidade maior do que nunca, mostrar para o mundo que aquele pedaço de chão representava. Apesar do entusiasmo, uma tensão silenciosa corria pelas veias da comunidade. O desafio de representar não apenas seus produtos, mas toda uma cultura, era imenso. A expectativa crescia, assim como a pressão para garantir que tudo estivesse perfeito. Nos dias que antecederam a viagem para a feira, eles enfrentaram inúmeros obstáculos. Um dos veículos usados para transportar os produtos apresentou uma falha mecânica inesperada, que atrasou os planos e exigiu uma solução rápida. O problema fez com que ele recorresse a um mecânico da vila, alguém conhecido por sua habilidade e honestidade, fortalecendo ainda mais a rede de apoio local. Com o transporte resolvido, surgiram dúvidas sobre o volume dos produtos. A produção não era suficiente para atender a demanda prevista, e houve a necessidade de negociar com vizinhos agricultores para conseguir insumos extras, respeitando sempre os valores de sustentabilidade e parceria estabelecidos. Esse movimento mostrou a importância do coletivo para o sucesso individual. Durante uma última noite no rancho, enquanto embalavam os produtos para a viagem, ele sentiu um misto de ansiedade e orgulho. A mulher que mudará sua vida estava ao seu lado, firme e serena, trazendo-lhe segurança. O olhar dela, cheio de ternura e confiança, era o que o mantinha firme diante dos desafios. Ao chegarem à feira, foram recebidos por um mundo novo, pessoas de diferentes regiões, comerciantes, artesãos, turistas. O rancho parecia pequeno diante da grandiosidade do evento, mas eles sabiam que sua força estava na autenticidade e no cuidado com cada detalhe. Montaram seu espaço com cuidado, decorando com elementos que remetiam às tradições locais, tecidos artesanais, cestos de palha, imagens que contavam a história do rancho. Cada produto trazia uma etiqueta com informações sobre sua origem e o processo de produção, evidenciando o compromisso com a qualidade e a sustentabilidade. Os visitantes se mostraram curiosos e receptivos. Muitos se encantaram com a narrativa por trás dos produtos, a ligação com a terra e a cultura que os protagonistas compartilhavam com orgulho. Essa conexão emocional foi, sem dúvida, o maior diferencial. Durante o evento, ele e ela participaram de palestras e workshops que ampliaram seus conhecimentos,
trazendo novas ideias para aplicar no rancho. O contato com outras experiências encheu-os de inspiração, mas também deixou claro que o caminho do crescimento exigiria dedicação contínua e capacidade de adaptação. Um momento marcante aconteceu quando uma senhora idosa, emocionada, compartilhou histórias semelhantes das suas raízes e elogiou a coragem e o respeito com que eles conduziam o rancho. Esse encontro foi um lembrete do poder do legado cultural e da importância de preservar as memórias. No entanto, nem tudo foram flores. Um imprevisto na organização do evento gerou confusão com os horários das apresentações, fazendo com que eles perdessem a chance de expor um produto que consideravam chave. Essa falha foi um golpe duro, que exigiu deles resiliência e flexibilidade para seguir adiante. Durante a feira, também surgiram pequenas disputas comerciais. Alguns concorrentes tentaram desvalorizar os produtos do rancho, apostando em preços baixos e estratégias agressivas. Para ele, que sempre acreditou no valor do trabalho honesto, essa experiência foi um teste de paciência e ética. Ela, por sua vez, manteve a calma e o foco, mostrando que a verdadeira força estava na qualidade, na transparência e no respeito. Suas palavras firmes e gentis conquistaram aliados e reforçaram o posicionamento do rancho. Na última noite da feira, um baile comunitário foi organizado para celebrar a diversidade cultural presente. Ele e ela dançaram sob as estrelas, rodeados de música, risos e luzes que pareciam traduzir a esperança que sentiam. Aquele momento foi um símbolo de tudo que haviam conquistado juntos: amor, superação e um futuro promissor. Ao retornarem para casa, cansados mas felizes, perceberam que o rancho já não era o mesmo. O evento havia aberto portas, despertado sonhos e criado laços que os acompanhariam para sempre. A mudança, antes temida, agora era vista como oportunidade. De volta ao cotidiano, as responsabilidades reapareceram com força total. A demanda crescente por produtos exigia planejamento e organização, e eles precisavam encontrar formas de expandir sem perder a essência. Um novo desafio estava diante deles: transformar o rancho em um modelo de agricultura sustentável reconhecido na região. Essa meta exigia investimento em infraestrutura, capacitação e uma comunicação eficiente com o mercado. Além disso, era preciso cuidar da saúde do solo, preservar os recursos hídricos e respeitar os ciclos naturais. Mais uma vez, ele se viu diante de obstáculos que testavam sua capacidade de liderança. A inexperiência em gestão de negócios fazia com que dúvidas surgissem, e o medo de falhar às vezes o paralisava. Ela, sempre firme, o apoiava, trazendo confiança e soluções práticas. Para enfrentar essas dificuldades, procuraram auxílio em um programa de extensão rural promovido por uma universidade local. Essa iniciativa oferecia consultorias, treinamentos e recursos técnicos, que se mostraram essenciais para estruturar o rancho de forma profissional e sustentável. Além dos desafios profissionais, o relacionamento entre eles se aprofundou ainda mais. Os momentos de vulnerabilidade que ele compartilhava eram acolhidos com carinho e respeito. Eles aprenderam que o amor verdadeiro é construído na transparência, na paciência e no compromisso diário. A amizade com o jovem músico também evoluiu, agora marcada por uma parceria criativa que incluía a organização de eventos culturais no rancho, fortalecendo o vínculo com a comunidade e atraindo visitantes interessados em cultura e natureza. O rancho, antes um local isolado, estava se tornando um ponto de encontro, um espaço de troca e crescimento. Isso não apenas transformava a vida deles, mas também impactava positivamente o entorno. A primavera dava lugar ao verão, e a paisagem se transformava com flores coloridas, frutos maduros e a presença vibrante dos animais. O cenário refletia a evolução interna dos protagonistas, de incertezas para conquistas, de dúvidas para certezas. O capítulo terminava com uma sensação de que a caminhada ainda era longa, mas que cada passo valia a pena. O amor, a terra e a comunidade eram os pilares que sustentavam um futuro cheio de possibilidades. O verão estava no auge, o sol brilhava com intensidade, mas o ar carregava uma leve brisa que refrescava os corações inquietos. O rancho, agora transformado, vibrava com uma energia que parecia contagiar cada canto, cada alma que ali habitava ou visitava. Era a culminação de meses de esforço, decisões difíceis, aprendizados e um amor que crescia a cada dia, firme e inabalável. Ele olhou ao redor da varanda da casa principal,
contemplando a vastidão do campo, o verde vibrante das plantações, o movimento sereno dos animais. A propriedade que um dia lhe parecerá um labirinto sem saída agora era um lar, um símbolo de renascimento. E, mais do que isso, era o lugar onde encontrar a mulher que mudará sua vida para sempre. Ela apareceu ao seu lado, com um sorriso tranquilo e olhar carregado de cumplicidade. Era a certeza silenciosa de que haviam superado juntos todas as tempestades internas e externas. O caminho até ali fora sinuoso, cheio de desafios, reviravoltas e sacrifícios, mas o amor que construíram fora a bússola que guiou cada passo. Nos meses anteriores, eles tinham consolidado a parceria com a comunidade, fortalecendo o rancho não apenas como uma unidade produtiva, mas como um espaço de acolhimento, aprendizado e cultura. As festas tradicionais continuavam a ser a alma do lugar, agora com mais participantes e maior diversidade, atraindo visitantes que respeitavam e admiravam as raízes locais. O jovem músico, que se tornará um amigo inseparável, preparava uma apresentação especial para a festa de colheita, símbolo do ciclo da terra e da vida. A música, com seus ritmos entrelaçados, era o coração pulsante daquela celebração, que unia todos em uma dança de esperança e gratidão. Porém, mesmo diante de tanta harmonia, o protagonista enfrentava um dilema pessoal profundo. A saúde da mãe, que morava distante, havia melhorado, mas as feridas emocionais que o afastaram por tanto tempo ainda estavam abertas. A reconciliá-la com seu passado e com seu presente significava aceitar partes de si mesmo que ele tinha relutado em encarar. Ela, com sua sensibilidade, percebeu esse conflito e, com delicadeza, propôs que ele abrisse o coração e enfrentasse suas dores. Foi um processo lento e doloroso, marcado por momentos de vulnerabilidade e lágrimas, mas também por descobertas e perdão. Nesse processo, o amor entre eles se fortaleceu ainda mais, mostrando que estar juntos era ser um refúgio seguro para enfrentar as tempestades internas. A preparação para a festa da colheita era intensa. Toda a comunidade se envolveu, decorando o rancho com flores, tecidos coloridos e símbolos da cultura local. A mesa farta, com alimentos produzidos com dedicação e respeito, refletia a abundância da terra e o esforço coletivo. Na véspera da festa, ele e ela caminharam pelo campo, revivendo as memórias da chegada ao rancho, das dificuldades iniciais, das conquistas graduais. A sensação era de que tinham finalmente encontrado um lugar no mundo, um espaço onde podiam ser plenamente quem eram. Quando a festa começou, a alegria tomou conta do ambiente. Crianças corriam entre as barracas, risos ecoavam, os aromas das comidas tradicionais preenchiam o ar. A música envolvia a todos, e o jovem músico iniciou sua apresentação, mesclando sons que celebravam a terra e a vida. Naquele momento, diante da comunidade reunida, ele fez um discurso simples, mas cheio de emoção. Falou sobre o valor do trabalho coletivo, do amor pela terra, e da importância de respeitar as tradições enquanto se abraça o futuro. Agradeceu especialmente a ela, que fora sua inspiração e força. As palavras ecoaram nos corações, e lágrimas silenciosas surgiram nos olhos de muitos presentes. O amor deles era palpável, um farol que iluminava o caminho não apenas para eles, mas para todos que acreditavam no poder da união e da transformação. Após a festa, quando as estrelas começaram a surgir no céu claro, eles ficaram sozinhos na varanda, compartilhando um momento de paz e gratidão. Sabiam que a jornada ainda continuaria, que haveria novos desafios, mas agora tinham a certeza de que nada seria impossível enquanto estivessem juntos. Ela, com sua voz suave, disse que aquele rancho era mais do que terra, era o símbolo de um amor que resistiu às dúvidas, às reviravoltas e aos sacrifícios. Ele concordou, sentindo o coração pleno e a esperança renovada. O tempo passou, e o rancho consolidou-se como um exemplo de sustentabilidade, cultura e amor. Os sonhos que um dia pareciam distantes tornaram-se realidade, não por sorte, mas por trabalho árduo, paciência e, acima de tudo, pela coragem de acreditar no impossível. Eles construíram não apenas um lar, mas uma família estendida, feita de amigos, vizinhos e parceiros que compartilhavam a mesma visão. E, no centro de tudo, aquele amor que começou de maneira inesperada, num rancho que parecia errado, mas que era o lugar certo para duas vidas se encontrarem e se transformarem para sempre. Fim. Se você chegou até aqui, escreva navegar nos comentários,
Deixe seu like e compartilhe com quem vai amar essa história. Sua participação faz toda a diferença. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos.